Dia 18 do nosso devocional. Falaremos hoje sobre resistir. Resistir significa não ceder. Quando nós passamos por algum momento difícil na vida e a gente pensa em desistir, esta é a palavra que nós devemos nos lembrar. Eu preciso resistir. Não vou ceder. Eu preciso suportar. Porém, eu não quero falar de suportar dificuldades apenas. Eu quero também falar sobre resistir às tentações e às propostas do maligno na nossa vida. O maior tentador que existe é o diabo. E ele é muito inteligente. Ele tentou Adão e Eva lá no Éden e ele viu que deu certo. E ele continua usando das mesmas estratégias até o dia de hoje. O que mudou foi a tecnologia, na verdade, os avanços da vida. Agora, a estratégia do diabo continuou a mesma e ele tem prevalecido na vida de muitos. Mas a partir dessa palavra, na sua, ele não vai mais prevalecer, a não ser se você quiser. O diabo, ele já sabe qual é o fim dele. Sabendo qual é o fim dele, que é o fim de derrota, ele já sabe que já está derrotado e que o tempo da derrota está chegando, então ele não está perdendo tempo. Pelo contrário, ele precisa correr contra o tempo para poder cumprir e alcançar o seu objetivo. Veja só o que está escrito em Apocalipse 12, no verso 10. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida, contra o acusador dos nossos irmãos que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Então o diabo, ele já sabe qual é o fim dele. É o fim de derrota. E a Bíblia fala que ele é o enganador. Sendo ele o enganador e sabendo que o fim dele é de derrota, então ele está com todas as forças para alcançar o que ele quer. Ouça só. Então, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Apocalipse 12, 9. Primeira coisa, o diabo, ele é enganador. Está escrito que ele enganaria até os escolhidos porque ele se transfigura em anjo de luz. O diabo, quando ele quer entrar na sua vida, ele nunca vai se apresentar com uma proposta ruim. É sempre como algo muito bom, mas que depois vai destruir a sua vida. Então fique atento. O diabo é enganador. Segundo, sabendo da sua derrota, ele sabe muito bem que tem pouco tempo. Apocalipse 12, 12. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam. Mas ai do que mora na terra e no mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Não tem quando você acorda atrasado para o trabalho e sabe que tem pouco tempo, você faz tudo correndo. Quando você tem um compromisso e está atrasado, assim é o diabo. Ele sabe que o tempo do fim dele está chegando. Então se você vê ódio, prostituição, mentira, corrupção, tudo isso só tem se multiplicado. O irmão que mata o irmão, é o filho que mata o pai, é o marido que mata a mulher. O mundo só está piorando nessa situação. Nesse quesito, por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo, então ele está levando o máximo de pessoas que ele pode com ele, destruindo o máximo de famílias que ele pode. Terceiro, se ele é um enganador e tem pouco tempo, ele vai se aproveitar das suas fraquezas. 2 Coríntios 2,11. A fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Quais são suas fraquezas? São as mulheres? São os homens? São as bebidas? É o dinheiro? É o poder? Quais são as suas fraquezas? É chegada a hora de você fortalecer esta área da sua vida. Porque se você não fortalecer, você vai demonstrar fraqueza e ele vai se aproveitar da oportunidade. Quarta lição, ele só está esperando uma oportunidade. Lucas 4,13.
Tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até uma ocasião oportuna. 1 Pedro 5,8. Vigiem, o diabo, adversário de vocês, sonda vocês como um leão, rugindo, procurando a quem ele pode devorar. Fortalece essa tua fraqueza. Vença essa parte frágil da sua vida, porque o diabo vai se aproveitar dela, porque uma hora você pode acabar dando a ele uma oportunidade. Quinto, o que você precisa fazer? Resistir. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. E também está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, como eu consigo resistir a uma fraqueza minha? Buscando a presença de Deus. Se você estiver na presença de Deus, Ele fortalece o que está fraco, põe de pé o que está caído e te dá força para resistir às tentações do inimigo. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6:13. Fortalece a tua parte frágil que você tem. Busque a presença de Deus. Permaneça na presença do Senhor, porque quando vier a tentação, Deus te dará força para resistir. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe.